Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem tampouco para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que fores, por onde quer que andares. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e também de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué capítulo 1, dos versículos 7 a 8. Josué não poderia esquecer a instrução do seu líder Moisés. A terra de Canaã estava repleta de vozes novas, estranhas e sedutoras. Deus estava chamando Josué para que ele guiasse 2 milhões de escravos para Canaã, para que lá tomassem posse da sua herança. O Senhor estava equipando o general para a maior missão da sua vida. E qual foi então a ordem que Deus deu a Josué? Ler a palavra de Deus. Como você e eu também recebemos essa ordem. Josué tinha uma Bíblia. A Bíblia de Josué tinha apenas 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e pelo menos algumas partes do livro de Deuteronômio. Esses livros eram carregados ao lado da Arca da Aliança. Mas não bastava Josué possuir as Escrituras. Deus queria que as Escrituras possuíssem a Josué. Então o Senhor o orienta: não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Veja o versículo 8. Essa foi a ordem que Deus deu ao comandante de Israel. Apesar dele ser o general de 5 estrelas do exército, Josué continuava sujeito à lei de Deus. Deus não o instruiu para criar leis ou inventar novos estatutos, mas para se submeter àquilo que já está escrito. Deus não ordenou que Josué buscasse uma experiência espiritual, uma revelação pessoal ou uma experiência emocional que lhe desse calafrios. A ordem de Deus a Josué é a sua ordem a nós. Abra a Bíblia. A Bíblia é o instrumento mais importante em nosso crescimento espiritual. Como passamos do deserto para Canaã? Como passamos de uma fé fraca para uma fé cheia de vida? Nada tem um impacto maior sobre o crescimento espiritual do que a reflexão sobre as Escrituras. Se as igrejas fossem fazer uma única coisa para ajudar as pessoas em todos os níveis de maturidade espiritual a crescer em seu relacionamento com Deus, sua escolha deveria ser clara. Deveriam inspirar, encorajar e equipar seus membros para a leitura da Bíblia. As pessoas não crescem em Cristo porque se envolvem em atividades da igreja. Nós crescemos em Cristo quando lemos e confiamos nas nossas Bíblias. Então, se nós desejamos uma vida de crescimento e maturidade, precisamos interagir com a Bíblia. Medite nela. Medite sobre ela dia e noite. Pense e repense a palavra de Deus. Permita que ela seja o seu guia. Consulte-a quando você tiver perguntas. Faça dela a autoridade suprema em sua vida. O conselho que eu mais dou às pessoas é: não trace seu percurso segundo as opiniões de pessoas ou sugestões de sua cultura. Mas sabe o que acontece? Nós preferimos a autoridade de uma urna eleitoral, da pesquisa do mercado ou daquilo que nos faz sentirmos bem. Esse tipo de resistência não é algo novo, gente. Quando Paulo escreveu sua carta a Timóteo, o apóstolo estava ajudando o jovem pastor com a onda do egoísmo na cultura. Paulo fez uma lista de 19 características dessas pessoas. Leia 2 Timóteo 3, dos versículos 1 a 5. E você percebe que cada uma era fruto de rebeldia. E qual é a maneira certa de lidar com esse tipo de egocentrismo? Voltar-se para a Bíblia, gente. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, dos versículos 14 a 16. Segundo Paulo, gente, a Bíblia existe para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Veja o versículo 15. Estamos perdidos e precisamos ser salvos. Jesus é o nosso Salvador amoroso e nós precisamos aceitá-lo. Essa é a mensagem primária das Escrituras. Mas muitos de nós ficamos perguntando: será que a Bíblia é realmente inspirada? Podemos acreditar na afirmação de Paulo, segundo a qual toda a Escritura é inspirada por Deus? Gente, eu acredito que sim.
pelas seguintes razões. A Bíblia, ela é notável em sua composição. Ela foi escrita ao longo de 16 séculos por 40 autores diferentes. Foi escrita por soldados, por pastores, por fazendeiros e também por pescadores. Quem começou a escrevê-la foi Moisés, lá na Arábia. E foi terminada pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Foi escrita por reis em palácios, por pastores em tendas e por prisioneiros na prisão. Como que 40 autores, muitos dos quais não se conheciam, que escreveram em 3 línguas diferentes, em diversos países, separados por 1.600 anos, conseguiram produzir um livro com um único tema, sem uma mente e um único organizador por trás dele? Ela é notável por sua durabilidade. É o livro mais publicado de toda a história. Foi traduzido para no mínimo 1.200 línguas por um exército de tradutores. Sobreviveu a todos os seus adversários. Bíblias têm sido queimadas por governos, banidas de tribunais, mas a palavra de Deus perdura. Sua morte já foi decretada centenas de vezes, mas a palavra de Deus continua. Ela é notável em suas profecias. Suas páginas contêm mais de 300 profecias cumpridas sobre a vida de Cristo. Mas todas elas foram escritas pelo menos 400 anos antes do seu nascimento. Muita gente pergunta, mas quais são as probabilidades? Imagine se algo semelhante acontecesse hoje. Imagine se encontrássemos um livro escrito que previsse as 2 guerras mundiais, a Grande Depressão da bomba atômica, os assassinatos de um presidente e de um líder de direitos civis. Nós não confiaríamos nele? Também queremos saber se a Bíblia faz alguma diferença. As pessoas perguntam, ela funciona? Os ensinamentos da Bíblia, gente, nos transformam. Quando você inicia a leitura nela, em pouco tempo você vai descobrir que não é você quem lê a Bíblia, mas é a Bíblia que te lê. Existe apenas uma maneira de você descobrir se a Bíblia funciona. Como? Aperte o botão salvar. Todos nós sabemos qual é o botão salvar, não é? Você sabe, eu sei. Como é grande a satisfação quando nós criamos um documento e clicamos naquele botão que diz salvar. Esse clique reorganiza a paisagem no disco rígido. As palavras que espiam na tela do computador invadem o núcleo da máquina. Enquanto as palavras ficam restritas à tela, elas são vulneráveis e estão expostas ao humor irracível do cursor. Mas quando o salvamos, ele está seguro. Você sabe disso. Agora, a minha pergunta para você é: você está clicando esse botão nas Escrituras? Nós salvamos a verdade quando permitimos voluntária e conscientemente que aquilo que ouvimos se torne parte daquilo que somos. Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Quando conhecemos, salvamos a verdade. A verdade nos liberta da culpa, do medo, da raiva, do ressentimento, da dor. A verdade salva. Tem um impacto configurador sobre o coração. Apenas quando permitimos que a verdade das Escrituras seja a autoridade da nossa vida, nós descobrimos se ela funciona. A Bíblia é o nosso manual de vida, é a palavra de Deus. Como Deus disse a Josué, não deixe de meditar nela de dia e de noite. Josué, versículo 8 do capítulo 1. Literalmente, Deus está dizendo, murmure sobre esse documento. É a imagem de uma pessoa que recita, decora, pondera a palavra de Deus sem cessar. Canaã está cheia de vozes inimigas. Os megafones do diabo gritam dúvidas e medo em nossos ouvidos. Então, ouça a palavra de Deus. Avalie. A palavra de Deus nos orienta. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros toda a sabedoria contida nela. Colossenses 3,16. Mastigue-a, engula-a, fale-a. Comece com uma oração. Deus, por favor, fale ao meu coração durante a minha leitura. Então, com o coração aberto, leia até uma mensagem tocar seu coração. Eu fiz isso essa manhã. Eu procuro fazer isso todas as manhãs e todas as noites, porque aqueles que fazem isso são ricamente recompensados. Deus prometeu a Josué, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja o capítulo 1 e o versículo 8. Gente, esse é o único lugar no Antigo Testamento em que encontramos as palavras prosperar e sucesso juntas. Isso é uma promessa com destaque. Alinhe-se com a palavra de Deus. Entre em harmonia com o que Deus está falando e você pode esperar prosperidade e sucesso.